O futebol brasileiro tem coisas únicas no mundo da bola, e não são poucas. Além dos 12 grandes, o que não faltam são as famosas cópias. Tem Flamengo no Norte, Corinthians no Sul, Palmeiras no Nordeste e muitos outros. No vídeo de hoje, vou falar das cópias no formato de maior sucesso do canal, as cópias de grandes clubes que sumiram do mapa. Deixe seu like e se inscreva no canal, se for novo ou nova por aqui. Para começar, um dos grandes mais copiados do país, o Flamengo. Muitos não conhecem o Flamengo de Rondônia, um time cheio de tradição no amadorismo. Para se ter ideia, o clube está inativo há bastante tempo e mesmo assim continua sendo o segundo maior campeão do estado, com 11 títulos. A última das conquistas veio em 1985, ainda no amadorismo em Rondônia. O Mengão foi líder nos 2 turnos, dispensando a necessidade da final. No primeiro, abriu boa vantagem em relação ao Ferroviário, outro clube extinto. No segundo, teve mais aperto, mas superou o Motoclube para levar a taça. A última aparição do Flamengo foi em 94, já no começo do profissionalismo. Na primeira fase, o clube foi vice-líder contra 6 equipes, só atrás do Ji-Paraná. Na fase final, acabou em terceiro lugar, vendo a conquista cair nas mãos do Ariquemes, que não tem ligação com o Real Ariquemes de hoje em dia. Outra cópia rubro-negra vem do Nordeste, e uma das mais famosas, o Flamengo do Piauí. Estamos falando do segundo maior campeão piauiense, com 17 taças, e dono da melhor campanha do estado na Copa do Brasil. Porém, seu último título já passa de 10 anos, e hoje em dia o clube não é nem sombra do que já foi. Em 2018, o Flamengo foi o pior entre todos no campeonato piauiense, mas com apenas 6 clubes não havia rebaixamento. Em 2022, a sorte não se repetiu e com uma campanha vexatória, o Mengão foi rebaixado para a segunda divisão, em profunda crise. Na segundona do ano passado, apenas 4 clubes, e mesmo assim o Flamengo não subiu de volta, ficando em terceiro lugar, atrás de Picos e Oeirense. Para se ter ideia, a última Copa do Brasil foi em 2014, quando na ocasião o Flamengo caiu para o Atlético Goianiense, ainda na primeira fase. Viajando agora para o São Paulo, que inspirou muitos clubes, embora tenha poucas cópias de fato. Uma delas é a Esportiva de Jacarezinho, no interior do Paraná. O tricolor viveu seu auge nos anos 50, com 2 vices no estadual. O primeiro deles veio em 1951. Em um campeonato de pontos corridos, o Jacarezinho brigou até o fim, mas acabou atrás do Coritiba por apenas 1 ponto e perdendo o duelo direto contra o Coxa. 3 anos depois, veio uma campanha melhor ainda. Na primeira fase, o clube foi líder e garantiu sua vaga na final, podendo selar o título caso liderasse também na segunda fase. Nessa, o tricolor ficou em terceiro lugar e com o Coritiba liderando, teria a chance de dar o troco no Coxa. Porém, o título ficou de novo no quase, com 2 derrotas, por 2-0 e 3-1. A última aparição do Jacarezinho na elite foi em 65, quando terminou em 7º e rebaixado no Grupo Norte do estadual. A partir daí, os sumiços foram constantes. Nos anos seguintes, o clube apareceu cada vez menos no cenário local e em 94 jogou seu último torneio, a segunda divisão paranaense. Ficou no quase para subir, na lanterna da fase final, e desde então está fora do futebol. Voltando ao Rio de Janeiro, vamos ao atual campeão da América. O Flusão tem suas cópias, e uma das mais tradicionais vem do interior baiano, com o Fluminense de Feira de Santana. O Touro do Sertão é dono de 2 títulos baianos, em 63 e 69, mas não encontrei os dados das campanhas. Além disso, foi vice na Copa do Nordeste, em 2003, após derrota para o Vitória na decisão. A decadência do clube se acentuou nos últimos anos. Em 2013, foi rebaixado como vice-lanterna do Baianão, junto do Atlético de Alagoinhas, e com apenas 2 vitórias. 2 anos depois, o Touro até conseguiu voltar, com o vice-campeonato da segundona. E por coincidência, a final foi um fla-flu de cópias, contra o Flamengo de Guanambi. Em 2021, porém, veio um novo rebaixamento, e muito pior, na lanterna disparada do campeonato. Em 9 jogos, apenas 1 vitória, e desde então o Fluminense não voltou. Na Copa do Brasil, a última aparição foi em 2018, quando chegou na segunda fase e caiu para o Náutico. Ainda na Bahia, agora vamos para a capital, com o Fluminense de Salvador, um clube que sumiu há quase 100 anos e mesmo assim tem história no futebol baiano. Foram 2 títulos, o primeiro em 1913.
apenas 4 clubes em pontos corridos, e o Fluminense foi o melhor deles. Em 1915 veio o bicampeonato, agora com 5 clubes na disputa. Superando o Ipiranga, o Flusão levou a taça. A última aparição do Fluminense de Salvador foi em 1937, já com vários clubes tradicionais em ação. Fazendo péssima campanha, venceu apenas uma vez, em 10 jogos, terminando na lanterna, enquanto o Galícia foi o campeão. Para se ter uma ideia do tempo, o maior campeão estadual da época era o Ipiranga, com 8 taças, seguido pelo Botafogo, com 6. Bahia e Vitória ainda sonhavam em ser relevantes no estado, especialmente o rubro-negro. Voltando para o futebol paulista, hora de falar do Corinthians, e com uma história até bizarra, que muitos nem devem fazer ideia. 2009 e o surgimento do Esporte Clube Corinthians Paranaense, uma legítima cópia do quase centenário Timão. Na verdade, esse clube surgiu como o Malutron, no fim dos anos 90, chegando até a vencer o módulo verde e branco da Copa João Avelange, equivalente à Série C, no ano 2000. Em 2005, o clube mudou de nome para J. Malucelli, até firmar a parceria com o Corinthians Paulista, no meio de 2009, ainda na Série D daquele ano. O primeiro estadual, como Corinthians Paranaense, veio em 2010, e com uma campanha até razoável, avançando para a fase final em 8º lugar, sem maiores riscos. Na fase final, o 8º lugar se repetiu, mas nesse caso era a última colocação, final melancólico para o Timão do Paraná, nenhuma vitória em 7 jogos. Em 2011, o clube, por pouco, não foi rebaixado, final esse que o Paraná Clube acabou tendo. No ano seguinte, a parceria foi encerrada e o nome J. Malucelli voltou ao cenário local. O Jotinha seguiu na ativa até 2017, quando perdeu 16 pontos por escalação irregular e foi rebaixado no Paranaense, isso depois de ter jogado as quartas de final. Na sequência da punição, o J. Malucelli fechou as portas. O clube, vale mencionar, mandava seus jogos no curioso Eco Estádio, local conhecido como o primeiro estádio ecológico do Brasil. Ainda falando de Corinthians, ficamos em São Paulo, para lembrar um dos clubes mais simpáticos do interior, o Corinthians de Presidente Prudente. O clube viveu seu auge na virada para a década de 60. Em 59, estava na 2ª divisão, onde começou liderando seu grupo, avançando ao lado do São Bento de Marília. Na segunda e decisiva fase, o Corintinha, como era conhecido, liderou e ficou com o título, superando equipes como Bragantino e São Bento de Sorocaba. Em 60, lá estava o Corintinha na elite, mas fazendo campanha ruim, logo foi rebaixado, na penúltima posição. Essa seria a única aparição do clube na primeira divisão. Apesar da passagem relâmpago, conseguiu resultados históricos, como a vitória de 5-2 contra a Portuguesa e os 2-0 para cima do Palmeiras, esse já na reta final do Paulistão. Com o passar dos anos, no entanto, o clube foi decaindo, fracassou nas tentativas de acesso e perdeu o apoio local. Durante os anos 80, vendeu seu estádio para a construção de um shopping center, devido à grave crise financeira. Em 96, já respirando por aparelhos, o Corintinha conseguiu sua última felicidade, ao conquistar o acesso para a Série A2, depois de ter caído para a Terceirona anos antes. Porém, o clube voltou a ser rebaixado em 99, caindo na lanterna do quadrangular, com Juventus, Paraguaçuense e Noroeste. A história do Corintinha acabou em 2000, e da pior maneira, com mais um rebaixamento, inédito para a 4ª divisão estadual. Sem dinheiro, nem chegou a disputar a Bezinha, fechando as portas em 2001. Recentemente, surgiu um novo Corinthians na cidade, com a mesma cara do velho Corintinha, mas sem nenhuma ligação oficial. De volta ao Rio de Janeiro, hora de falar do Botafogo e de sua cópia no Distrito Federal. O Botafogo de Guará surgiu em 2005, mas com outro nome, chamado de Clube Esportivo Guará. Por ironia, o melhor momento foi com esse nome. Em 2006, a equipe foi campeã da Segundona, conquistando acesso inédito para a elite. No Candango de 2007, surpreendeu e terminou como vice-campeão, atrás apenas do Brasiliense, que ainda era um time forte naquela época. No ano seguinte, porém, o Esportivo Guará fez péssima campanha, e com apenas uma vitória em 14 jogos, terminou rebaixado, na lanterna. Em 2009, surgia então o Botafogo de Guará, em parceria com o clube do Rio de Janeiro. A estreia foi bem positiva. Na segundona daquele ano, liderou a primeira fase, com 5 vitórias em 6 jogos.
Na semifinal, a cópia do Glorioso eliminou o Brasat com 2 vitórias, selando o retorno para a Elite em 2010. Só faltou o título, perdido contra o Ceilandense, mas o objetivo principal estava feito. Nessa fase, por sinal, o clube chegou a contar com Túlio Maravilha, o grande fanfarrão do futebol brasileiro. Porém, nada disso se traduziu em sucesso, com o Botafogo se despedindo da Elite em 2013, rebaixado na vice-lanterna. Desde então, o clube só passou perto de voltar em 2019, estando preso na segundona até hoje. Agora é a vez do campeão das cópias e inspirações, o Santos. Cabe até um vídeo à parte, só falando disso. Deixem nos comentários se quiserem. Aqui nesse vídeo vamos falar da Sociedade Esportiva Nova Andradina, ou apenas Sena, de Mato Grosso do Sul. O clube teve uma história meteórica. Em 92, conquistou o título sul-mato-grossense, desbancando o fortíssimo Operário, em um feito gigante para um clube de pouquíssima estrutura e dinheiro. Esses 2 fatores levaram a equipe a se licenciar de várias edições nos anos seguintes. Em 2001, o Sena jogou a Elite pela última vez, fechando seu grupo na lanterna, com fraquíssima campanha e uma mísera vitória em 10 jogos. O último registro que encontrei do clube foi em 2007, na 2ª divisão estadual, uma despedida melancólica, sem vencer nenhum dos 6 jogos. Em 2013, o Sena tentou voltar, mas acabou desistindo da segundona e está licenciado desde então. Fechando o solo paulista, chegamos ao Palmeiras, um clube que tem poucas cópias em relação aos demais. Uma delas foi o meteórico Palmeiras Nordeste, de Feira de Santana, mais um baiano passando por aqui. O clube, a bem da verdade, surgiu como independente no ano 2000 e subiu como foguete. Na 3ª divisão, o clube venceu o 2º turno e partiu para a decisão contra o Itapetinga, onde perdeu o título. No fim, a terceirona sequer continuou em 2001 e o clube subiria de qualquer jeito. Na segundona, o clube liderou seu grupo contra outros 5 times, avançando junto com o Astro, no rumo da semifinal. No jogo do acesso, encarou o Teixeira de Freitas e com sonoros 5-0 no jogo da volta, conquistou o acesso inédito para a elite baiana. Na final, ainda ficou com o título, ao vencer o Grapiúna por 4-1 na soma dos placares. Um ótimo começo de história. Então veio a parceria com o Palmeiras, e o nome foi alterado para Palmeiras Nordeste. Porém, o sucesso nunca mais se repetiu, com fracas campanhas na Elite. Em 2005, o clube foi o pior entre todos no estadual, mas ainda teve uma segunda chance de escapar do rebaixamento. Chance que não aproveitou. Após 2 empates diante da Camaçariense, o Verdão de Feira de Santana foi rebaixado para a segundona. E assim acabou sua história. Anos depois, foi renomeado para Feirense Futebol Clube. Para fechar o vídeo, chegou o momento do Vasco, com a maioria de suas cópias tendo fechado as portas. Uma delas foi o Vasco de Aracaju, talvez o mais bem-sucedido fora do Rio, com 4 títulos sergipanos. O primeiro veio em 1944. O clube liderou um grupo só com equipes da capital, partindo para a decisão, contra um adversário do interior. Na final, bateu o Ipiranga de Maruim nos 2 jogos, por 5-3 e 5-2, ficando com a taça. 4 anos depois, o modelo era o mesmo, no bicampeonato vascaíno. 7 clubes da capital, e o Vasco foi o melhor deles, levando a vaga para a final. De novo, o encontro foi contra o Ipiranga de Maruim, que dessa vez deu trabalho, vencendo o jogo de ida por 4-3. Porém, o Vasco reverteu, com 4-1 na volta, e no terceiro jogo, o empate de 2-2 deu a segunda taça ao Cruz Maltino. Em 53, o tricampeonato do clube. Agora, com 2 turnos na capital, o Vasco foi campeão do segundo, partindo para uma final antes da verdadeira final. Acho que vocês entenderam. Na final da capital, superou o Sergipe nos 2 jogos, para então decidir a conquista estadual. Na decisão, encarou o Riachuelo, que pode até ser dito como cópia do Flamengo. Fica a critério de vocês nos comentários. Em 3 jogos, o Cruz Maltino foi campeão sergipano mais uma vez. Por último, o Tetra, em 87. 8 clubes e 2 turnos, e embora não tenha sido campeão de nenhum, o Vasco se classificou ao quadrangular decisivo, que valia o título de fato, 4º colocado no geral. Nesse quadrangular, aí sim o time cresceu, liderando para cima de Itabaiana, Confiança e Estanciano. E por coincidência, o Vasco do Rio de Janeiro foi campeão carioca nesse mesmo ano. Festa junto com a cópia de Sergipe.
Nos anos seguintes, o clube acabou entrando em crise e em 99 se despediu da elite sergipana e do futebol, ficando na história dos gramados sergipanos. O vídeo de hoje fica por aqui. Foram apenas 11 cópias, mas existem muitas outras que acabaram pelo Brasil. Caso queiram uma parte 2, deixem o like no vídeo, para eu saber que vocês gostaram e para chegar a mais gente. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos e se tiver sugestões de temas, deixe nos comentários. Serão sempre bem-vindas. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.